Ana Paula e Emerson, as palavras que saem do altar, elas se cumpriram na vida de vocês, mas antes do cumprimento da palavra, a senhora ouviu uma direção que saiu pela bispa, que seria um tempo que Deus estaria esticando vocês. E vocês permaneceram lutando, buscando, colocando em práticas as direções, e tanto o Emerson quanto a senhora viveram livramentos grandiosos, não é isso? Isso. Quando saiu essa palavra do altar que Deus iria esticar, nós não fazíamos ideia do que ia acontecer. E aí veio a situação na saúde. Primeiro, o Emerson, ele teve uma situação que ele teve que passar por uma amputação de um dedo do pé. E desde então, nós vimos a graça e o favor de Deus em todo o tempo, porque qualquer um sabe que entrar numa fila de espera do Hospital Santa Casa como é demorado. Então, assim, Deus acelerou o processo, ele foi internado no dia 7, no dia 9 ele já fez a cirurgia. Foi algo que até o último momento nós tínhamos a esperança de que Deus fizesse um milagre, que não seria amputado aquele dedo, mas Deus sabe como que ele trabalha com cada um. Ele não livrou de não amputar o dedo, mas ele livrou de muitas outras coisas que poderiam ter acontecido dentro daquele hospital. É importante só a senhora frisar esse detalhe, porque o aceleramento desse processo, desse procedimento que ele passou, poderia não só amputar o dedo, mas poderia generalizar para o pé e para outras coisas, não é isso? Sim, foi um milagre, porque inclusive um dos exames que ele fez foi feito para ver se a infecção não havia subido, e a médica no momento falou assim, não, Emerson, fica tranquilo que a infecção só é naquele dedo, ela não subiu, porque até então ela poderia ter subido e ter amputado ou o pé ou a perna, e nós vimos realmente como um livramento. E ainda agradecemos porque foi o quê? Somente um dedo, que poderia ter sido algo muito pior. Meses depois, o Emerson acordou de manhã com uma dor muito intensa, foi trabalhar, seguiu, sem entender o que estava acontecendo, particularmente, foi no mecânico, fez tudo que tinha que fazer, foi trabalhar, e vindo para São Paulo, de Guarulhos, o senhor já estava com uma dor insuportável, quase não conseguindo dirigir, não foi isso? Foi isso, pastor. Eu senti essa dor muito forte na parte da manhã. Fui fazer a parte do mecânico, fui trabalhar em Guarulhos. E ao retornar para a igreja, para o culto, à noite às 19h30, a dor veio muito forte no peito e falta de ar já. E eu vim sentindo aquela dor, aquela falta de ar, não estava tendo mais condições de dirigir, só pedindo para Deus guiar o meu carro, para não acontecer um acidente pior na estrada, que eram muitos caminhões, como o senhor sabe. Daí eu consegui chegar até a igreja. A hora que eu cheguei na igreja, eu desfaleci, dentro do estacionamento da igreja. Foi bem na hora que a minha esposa chegou, juntamente com o Antônio, me levaram para o UPA. Aí, a partir desse momento, eu já fiquei internado, que a médica falou para minha esposa, através dos exames que eu fiz, que eu tinha infartado. E ali foi um susto para vocês. Sim, total. Ele, naquele momento, a dor só aumentava. E aí, quando atenderam ele com urgência, quando fez o eletro que saiu o resultado, que falou assim, olha, teve alteração, eu vou pedir novos exames. E nesse período que ela disse, vou pedir novos exames, tem uma espera. E nesse período ele estava sentindo muita dor. Então foi quando eu falei com a enfermeira para agilizar lá, porque ele não estava aguentando de dor, e que a médica acelerou o processo, atendeu ele, e aí, logo, levaram o resultado do exame. E ali ela teve a confirmação que ele tinha infartado. Ou seja, Deus estava com as mãos desde de manhã, até aquele período. Porque ele estava infartando o dia todo. E aí foi quando ela já disse que ia ter que ficar internado, que ia ter que fazer uma cirurgia e tal. E ele, naquele momento que ele pensou em entrar em desespero, que ele falou, eu infartei, eu falei assim, é isso que você ouviu, você infartou. E como a bispa diz, né? Eu falei assim para ele,
Você se controla, mantenha calma e confie em Deus, que nada é tão ruim que não possa piorar. Então, assim, fique calmo. E aí fizeram todo o processo da internação, ele permaneceu no UPA, aqui na rua de trás da igreja, naquela noite. No outro dia já foi transferido, porque estava esperando sair uma vaga em algum hospital que nós não sabíamos qual seria. Aí foi transferido para o hospital, e naquele hospital ele ia ter que aguardar na fila para fazer um cateterismo. E essa fila é gigantesca e uma demora enorme de espera. E aí, isso tudo com muita oração, pastor, muito clamor, pedindo para Deus favorecer, dar graça, e Senhor, faça o que o Senhor tiver que fazer, né? Porque nós sabemos que a vontade do Senhor é sempre boa, perfeita e agradável. E ele, sem previsão de quando ia sair daquele hospital, e a enfermeira veio e falou assim para ele: olha, Emerson, você já está na fila de espera, só que é assim, um processo que nós não sabemos quando vai sair essa vaga. E nesse momento foi que ele relatou que fechou o olho, aí ele em espírito clamou a Deus, ela saiu, ela voltou toda feliz, porque ela falou: Emerson, saiu a sua vaga. Aí o rapaz que estava inclusive internado com ele falou assim: ô irmão, você fez conexão direto com Deus? Aí ele falou assim: exatamente. Então, mais uma vez, o favor de Deus se estabeleceu na vida dele. E ele ficou ainda um período de uma semana, né? Porque já estava marcado, mas ele teve que aguardar o dia lá internado. E o que também, pastor, chamou bastante a nossa atenção, nós somos muito gratos por isso, porque em todo esse processo, nós tínhamos uma paz que eu não sei explicar para o senhor. O Emerson antes era uma pessoa bem nervoso, bem estressado e sem paciência. E assim, ele já ia ter discutido naquele hospital, já ia ter feito um pampeiro naquele lugar. Mas não. Ele em espírito, confiando no Senhor, clamando de lá, eu de cá, a igreja ajudando nós, as pessoas também nos ajudando aqui na igreja, em oração. E aí, a mãe dele, meio aflita, né? Foi visitar ele. E quando ela saiu, que eu falei assim, ó, a senhora me manda notícias quando sair da visita. Aí ela falou assim para mim, ela falou assim: eu tô boba, eu não entendo a paz que o Emerson está. Aquele não é o Emerson. Aí eu só respondi para ela, eu falei assim: é Deus, só Deus. Então, assim, e ele fez o processo, foi passado que ele iria para um hospital fazer o cateterismo, mas Deus preparou também que ele foi para o melhor hospital, que é o Dante Pazanese, especializado em coração. Ele fez o cateterismo, foi tudo bem, e logo que ele fez, teve alta. Dia 2/8 ele teve alta, sofreu um infarto dia 19 de julho, 2/8 ele teve alta. E eu, com todo esse turbilhão de coisas, eu tinha uma cirurgia marcada para o dia 8/8. E Deus foi tão bom que, assim, Ele não me permitiu ficar pensando como seria. Então, esse meu processo na minha saúde era uma cirurgia de mioma que eu precisava fazer, que eu venho lutando contra isso desde 2000, mais ou menos 2000. E uma coisa que eu nem falei para o senhor. Ele está no meu projeto de conquista e estava no meu propósito dos 52 dias. E no propósito dos 52 dias, eu determinei que eu não sairia desse ano sem essa situação resolvida. E foi justamente da forma que eu pedi. Eu pedi graça, eu pedi favor, eu pedi que Deus abrisse as portas, eu pedi para que Deus preparasse os médicos e que fosse tudo assim muito bem encaminhado. E eu pedi para que, se Deus quisesse me livrar dessa cirurgia, amém. Se Ele não me livrasse também, amém também. E que eu sabia que tinha um propósito em tudo isso. Teve uma Santa Ceia, a Santa Ceia de julho. Quando a bispa estava abençoando a Santa Ceia, ela falou para que, se alguém quisesse que continuar com aquele processo e naquela fé, continuasse fazendo aquele período de Santa Ceia, e naquele mesmo momento veio no meu espírito. Eu falei assim: Senhor, eu ainda posso, eu ainda tenho tempo de pegar isso e fazer para que o Senhor me livre dessa cirurgia.
E eu peguei isso, quando foi na segunda-feira, eu mandei mensagem para o pastor Daniel, perguntei para ele como que eu poderia fazer, ele me explicou. Naquele mesmo dia, isso foi no domingo, na segunda eu já comprei o pão, comprei o suco, trouxe aqui à noite, no culto da noite, ele consagrou, e até o dia de eu fazer o último exame que eu tinha marcado antes da cirurgia, deu uns 10 dias ou um pouco mais. Todos os dias eu acordava às 3 da manhã e eu tomava a Santa Ceia e declarando que eu queria que Deus podia me livrar daquela cirurgia. Tal. E foi. Aí chegou o dia do exame e a minha esperança era o quê? Você não tem mais nada? Você está curada? Não vai ter mais cirurgia? Mas não foi isso que aconteceu. Ainda quando eu levantei da maca do exame, o rapaz que fez o exame, ele olhou para mim e falou assim, olha, a sua cirurgia vai ter que ser por cesárea. Porque tem uma que é um pontinho, que eu não me lembro o nome, tipo microscópica. A minha não, tinha que ser por cesárea mesmo. E eu só balancei a cabeça, falei que ok, tudo bem, e saí. Isso o inimigo tentou gerar uma tristeza no meu coração. Tá vendo? Você fez todo esse processo de oração, de Santa Ceia, crendo, e nada foi feito. Eu falei, Deus, eu não aceito esse sentimento demoníaco, e eu sei que o Senhor está comigo, porque até aqui eu vi as tuas mãos. E aí chegou o dia da cirurgia. Antes de marcarem, como eu estava falando para o senhor, eu passei, cada vez que eu ia num retorno médico, era um médico diferente. Então, eu passei por 5 médicos. E um deles me falou que eu iria ter que tomar uma injeção para que reduzisse um pouco do sangramento, porque é uma cirurgia que, por natural, já sangra muito, para reduzir o sangramento, e que eu iria ter que tomar essa injeção. Aí ele explicou como os efeitos que causava essa injeção. E nesse dia eu saí bem intrigada, sabe? E um pouco entristecida, porque eu falei, Senhor, isso vai me prejudicar, eu não aceito tomar essa injeção. Aí foi quando eu conversei com a pastora Mariana, ela me explicou que passou pelo mesmo processo e que eu não tinha que aceitar e nem tomar essa injeção. E foi que daí eu ganhei mais força ainda, e na minha oração eu já incluí e já rejeitando que eu fosse tomar essa injeção. Na próxima consulta, porque essa injeção, uma das coisas que me causaria era uma menopausa precoce. E você causando uma menopausa precoce numa mulher, a partir do momento que para de tomar essa injeção, a medicina não te dá certeza que essa menopausa encerra. Ela pode continuar. Eu falei, isso vai me prejudicar. Porque como que depois, um dia, futuramente, se for para eu gerar, como que eu vou gerar? E o meu foco maior era o quê? O meu útero vai permanecer aqui, porque Deus me fez com esse útero e ele vai permanecer. Aí, na próxima consulta, o médico já era um outro médico, esse médico nem tocou no assunto, inclusive, esse médico nem entendeu o que eu estava fazendo lá, porque eu tinha passado no início do mês em consulta. Então, eu tinha marcado só para o outro mês consulta. Mas não, no meio daquele mesmo mês, me ligaram falando que eu tinha uma consulta marcada. Eu não entendi, porque eu não tinha consulta marcada no mesmo mês, mas fui. Quando eu cheguei lá, o doutor olhou para a minha cara e falou assim, então, o que a senhora está fazendo aqui? Eu olhei para ele e falei assim, eu que pergunto para o senhor, doutor, porque me ligaram e falaram que eu tinha essa consulta. Ele, bom, eu não entendo. Mas aí eu já vi que foi Deus acelerando o processo. Ele fez a consulta, esse médico, ele me explicou a quantidade de miomas que tinham, que até então eram 8. Foi o primeiro médico que me explicou assim detalhadamente. Ok, ele fez a consulta, saí de lá entendendo um pouco mais sobre o problema, que até então não tinha entendido com tanta profundidade. E mesmo sem entender com tanta profundidade, Deus ainda conduziu, porque tudo que eu orava era para favorecer nessa situação que eu nem sabia o quão grave era. Chegou o dia da consulta. Quando eu comecei a falar com o médico, tal, que ele começou a fazer a consulta, eu senti uma paz naquele homem, pastor, que eu falei assim, meu Deus, esse médico podia ser o que iria me operar, né? Eu pensei. E
um homem assim muito preciso no que ele falava, muito sensato nas palavras dele. E ele também me explicou mais uma vez tudo com detalhe e o que foi me dito desde o começo. Porque eles perguntam se você quer permanecer com o útero, tal, se não quer, se tem filho, se não tem. E o meu caso seria já de tirar tudo. E eu, desde o início, falei, não, eu quero ficar com o meu útero. E já foi me avisado, olha, nós não podemos dar certeza de nada, só quando abrir que nós vamos ver a situação que está e saber o que fazer. Então, a minha oração também era que quando abrisse, Deus ia dar sabedoria para aqueles médicos, ia dar visão, porque esse último médico também, que foi o que me operou, ele falou assim, ó, depende do que a gente enxerga, porque tem uns que são tão pequenininhos que nós nem enxergamos. Aí eu clamei, falei para Deus dar visão para aqueles médicos, sabedoria, mas que meu útero seria mantido, e nessa fé eu permaneci. Aí fui internada no dia 8/8, fiz a cirurgia. O sangramento que a tal da injeção iria me livrar, foi Deus que me livrou. Porém, eu tive, sim, bastante sangramento. E o médico também havia me explicado que quando tem muito sangramento, você tem que tomar bolsa de sangue. E eu também já comecei a clamar a respeito disso, que eu falei que eu não aceitava tomar bolsa de sangue. E que ele disse que as mulheres que tomavam a bolsa ficavam internadas 4 dias, que não tomava 2. Eu falei, Senhor, eu vou ficar 2 dias naquele hospital e eu não vou tomar bolsa de sangue, porque o Senhor vai me sustentar e conter esse sangramento. E aí, depois, no retorno da consulta, que eu fiquei sabendo que eu tive, sim, bastante sangramento. Porém, quando eu estava internada um dia após a cirurgia, passou uma médica, ela falou assim, olha, Ana Paula, eu vou verificar, porque eu acho que a senhora vai ter que tomar bolsa de sangue. E na mesma hora que ela saiu, eu já comecei a repreender e orar. A mulher nunca mais voltou, graças a Deus. Então, eu fiquei realmente só 2 dias, não precisei de bolsa de sangue, não eram 8, eram 12 miomas, 3 grandes, 9 menores. Meu útero estava aumentado numa gestação de 4 meses. E assim, pastor, ninguém acredita quando eu falo. Inclusive, ontem chegou uma cliente no lugar que eu trabalho, ela perguntou se eu estava bem, que ela tinha me visto a primeira vez. Ela falou assim, nossa, a recuperação deve ter sido horrível, né? Eu falei assim, não, foi tudo maravilhoso. A minha cirurgia foi maravilhosa, a minha recuperação foi maravilhosa, foi tudo perfeito, eu falei para ela. Aí ela ficou olhando assim para minha cara, né? E eu estava atendendo uma outra cliente, então acho que ela não quis questionar muito, mas ela ficou sem entender. Porque assim, não é o que ocorre. Por muito menos as mulheres sofrem bastante com essa situação de mioma. E também, como eu falava para o senhor, antes de eu saber da cirurgia, que passar por todo esse processo, Deus cuidava de mim desde lá de trás, quando eu nem sabia que eu tinha isso. Porque eu não tive hemorragia, porque muitas mulheres eu escuto dizer que têm. Eu não tinha cólicas fortes. O fluxo aumentou um pouco mais, mas eu achava que era por conta da idade, mas não era por conta disso. Mas nada fora assim, ó, que absurdo, ela está sofrendo horrores. Não. Então, assim, Deus cuidou de mim, Deus livrou de mim, me livrou, Deus me favoreceu. E eu fiquei assim muito surpreendida com tanto amor que Deus mostrou que Ele tem por nós. Ana Paula, vocês aprenderam dentro do Ministério Mudança de Vida a ser resistente, resilientes, perseverantes, depender de Deus, porque em outra ocasião, talvez vocês não teriam permanecido com essa paz, principalmente o Emerson aqui, com essa paz, com essa confiança, com essa segurança. E a senhora me disse em outra ocasião que o que sustentou a senhora foi os cultos, foi as palavras, foi as mensagens, foi colocar em prática as direções que saíam do altar. Ou seja, a senhora ouviu, tomou posse e começou a praticar. Foi esse o diferencial. Totalmente, pastor. É como nós até falávamos, né? Antes teve uma plantação. E sem sabermos, nós estávamos plantando por que viria futuramente. Então, assim, foi isso que nos sustentou, o que foi plantado antes.
E também, no período que o Emerson estava internado, como eu falei para o Senhor, um dia só que o inimigo me atacou e eu fiquei abalada. Que ele começou a trazer na minha memória todo o período difícil que nós passamos na amputação do dedo, na cirurgia da amputação do dedo, que foi um período difícil financeiro, porque eu estava sem trabalhar e ele estava trabalhando e era por conta, e assim, parou de trabalhar, para de receber. E aí, nesse dia, que foi numa segunda-feira, eu combati esse mal, eu combati esse pensamento, porque eu sabia que era demoníaco, passei o meu dia todo bem, trabalhei, e aí quando eu saí do meu trabalho, que eu estava vindo para a igreja, na condução, o inimigo começou a me atacar novamente. E eu cheguei aqui na igreja meio para baixo, só que eu entrei, já de encontro, eu encontrei uma obreira. E essa obreira, ela percebeu que eu estava meio para baixo, e que não é o normal meu. Aí ela conversamos e acabamos ficando praticamente o culto todo. Quando nós paramos de conversar, já era a hora da oração. E eu vim para o fundo da igreja, orei, rejeitei, repreendi aqueles pensamentos e fui embora. Fui embora com paz no coração e aquilo já não estava mais sobre mim. E na quarta-feira ela me mandou a palavra, falou assim: Ana Paula, eu queria que a senhora ouvisse essa palavra porque fala a respeito de tudo que nós estávamos conversando. E eu ouvi. E quando foi no culto de domingo, era a respeito dessa palavra, que foi aquela palavra que Deus trouxe através da bispa para que Moisés não podia abaixar as mãos. Aquele período que ela citou, que às vezes a gente passa por períodos longos de doenças, de aflição, que parece que nunca vai passar e que não está tendo resultado nenhum, e que Deus parece que não está ouvindo as orações. Aí, nesse dia, eu saí daqui mais do que confiante, tomei posse e entendi que eu não podia baixar as minhas mãos. Falei, tá bom, Senhor, vamos lá. E aí, depois desse dia, foi o único, para não dizer que não teve nenhum, pastor. Foi o único dia que o diabo me atacou, mas todo esse período eu fiquei muito feliz, porque assim, Deus me permitiu o Emerson ter uma força que nós não imaginávamos que nós teríamos. Eu nunca que conseguiria dar uma resposta dessa se não fosse pela graça e pela misericórdia do Senhor. Então, assim, nós somos muito gratos, porque foi milagroso o que o Senhor fez e, assim, eu vejo que também foi um processo de amadurecimento, de crescimento espiritual e realmente sentir ali na pele o que é viver pela fé. Feliz hoje. Feliz. Feliz e abençoados.